meus queridos amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos para esse nosso encontro, onde falaremos sobre a inépcia dos homens. Nós já paramos para pensar que os nossos pensamentos, eles estão entrelaçados, justapostos com a espiritualidade, e que nós somos incapazes de identificá-los, mesmo quando verbalizamos aquilo que estamos pensando é nosso ou é da espiritualidade. Nos campos da física que envolve a todos nós e da química, por exemplo, na eletricidade, no magnetismo, na matemática, na física clássica ou mesmo na física quântica, da química orgânica ou quântica, todos nós somos capazes de verbalizarmos, de falarmos o que estamos pensando. Temos condições de estruturar o nosso pensamento. Mas para que nós possamos verbalizar, essa verbalização exige um mínimo de coordenação ao vocabulário pessoal de cada um de nós. Cada um de nós tem esse vocabulário próprio. Mas se prestarmos um pouco mais de atenção cuidadosa, não é comum nós encontrarmos pessoas que tenham o hábito de melhorar o seu vocabulário através da leitura, adquirindo a todo instante novas palavras, novos vernáculos, substantivos e adjetivos, permitindo o enriquecimento do processo intelectual. E menos ainda não é comum nós encontrarmos o homem ordenando o seu pensamento em forma de poesia, por exemplo, de dar ritmo em um verso, um outro exemplo, em uma quadra. Menos comum ainda ordenar, estruturar o pensamento, escrevendo um conto, uma crônica, uma poesia, um verso, uma música. Menos comum ainda é encontrar o homem elucubrando, estruturando os seus pensamentos para clarear a sua mente em direção ao universo, olhando e vendo muito além dos gasosos em torno de si que a ciência nos mostra. Quase sempre, a mente está obnubilada por sentimentos que são tóxicos, por emoções que são destrutivas ou corrosivas, que vão impedir o brilho constante dessa mente. A importância de nós falarmos sobre isso é que o fato de que o homem está acostumado com energias densas não permite a elevação dos seus pensamentos. Note que aqui não estou me referindo nem um pouco à elevação da alma. Estou apenas me referindo ao elevar o pensamento. Quando eu falo que o homem deve elevar a sua alma em busca dos páramos da criação divina, estou dizendo que ele deve deixar-se voar na criatividade e na imaginação. Muitos de vocês poderão dizer e pensar que sou piegas, e que isso deve ser deixado aos apaixonados, aos infantes ou às mulheres. Sem nos darmos conta, estamos vivendo uma situação nada inusitada. Essa situação está nos envolvendo. Encantados que estamos com a tecnologia articulada através dos instrumentos que são disponibilizados facilmente para nós. Notebooks, celulares através do qual estou gravando, tablets e outros mais. Está caindo em desuso o pensamento orgânico e a sua funcionabilidade, dado as facilidades de encontrarmos tudo pronto. Podemos observar com atenção que para existir uma inteligência artificial,
existe a necessidade de colocar processamento de dados, de abastecer esse núcleo tecnológico com informações e conhecimentos que outras inteligências orgânicas que pensaram, elaboraram e estruturaram levaram para alimentar esse banco de dados. Mas quando nós trocamos o real pelo virtual, pelo artificial, nós estamos abrindo mão voluntariamente da sabedoria que poderíamos adquirir na roda comum da vida humana, na conversa, no diálogo, no relacionamento, no entretenimento. É claro que não estou aqui para protestar sobre as tecnologias, nem as funcionalidades desse processo para a saúde do próprio homem. O que eu estou dizendo é que o homem comum está se permitindo não pensar, porque tem pronto. Não elaborar, porque já está feito. Tudo está à nossa disposição. Nós podemos dizer que não se pode inventar a roda, porque ela já existe. Mas poderíamos dizer que há muitos meios de redecorar e recriar essa roda que já foi inventada. Praticamente tudo o que vivemos é de conhecimento comum. Mas é muito importante nós nos aprofundarmos nesse conhecimento. É extremamente importante nos libertarmos através do conhecimento daquilo que podemos chamar da inépcia dos seres, da incompetência dos seres, que estão à nossa volta, que convivem conosco, que falam conosco, que se relacionam conosco. Observar e constatar que a cada dia encontramos cada vez mais com pessoas ineptas, incapazes para as coisas mais comuns. E também nos deparamos com aquelas doenças que eram consideradas muito antigamente como doenças de idosos, porque eles repetiam a rotina, como o Alzheimer, por exemplo, e a demência, que eram de idosos e estão surgindo cada vez mais cedo entre homens e mulheres. A síntese proteica, necessária para o perfeito funcionamento da máquina cerebral, está em desequilíbrio, tendo como fatores preponderantes alterações genéticas que ocorrem durante a gravidez e alterações do meio ambiente no qual estamos mergulhados, a epigenética, que não abordaremos nessa nossa conversa. Percebemos dentro dessa inadequação algo muito grave. A ausência de preocupações paternas relacionadas com as crianças que estão recebendo o contato com essa tecnologia logo após o nascimento, de forma intensiva, ou meses após, prejudicando a boa formação neurológica dos seus filhos, porque não é dado a eles a oportunidade de pensar, de criar, de elaborar, de estruturar. Já está pronto. E não, ainda não ocorreu uma nova mudança no cérebro orgânico da nossa humanidade. O nosso cérebro é o mesmo da época de Jesus. Ele é o mesmo da época de Ur. Ele é o mesmo da época da Babilônia. Ele é o mesmo da época do Egito e da Mesopotâmia antiga. O nosso cérebro está aperfeiçoado e melhorado no seu neocórtex. Mas ele ainda é uma máquina em aperfeiçoamento. Ainda evoluindo, ainda se reestruturando. Não. A nossa máquina cerebral
não se modernizou, não avançou, não tem nada de diferente. O cérebro da humanidade do século XXI é o mesmo cérebro da humanidade do século I. A diferença está nas informações que recebe. Apenas isso. E aqui cabe uma pergunta que se faz necessária. Como é que nós vamos permitir que essas deformações e ineficiências continuem atuando sobre o cérebro em formação? Estou falando da morfologia do funcionamento dessa máquina primordial para o próprio futuro da humanidade. Não acredita no futuro? Não consegue pensar na gravidade da estagnação? Não nota a inadequação à sua volta? Quais são as consequências? Porque haverá consequências. Milhares de nascimentos disfuncionais, problemáticos, perturbadores. Vamos entrar um pouco mais nessa seara. Por outro lado, nós nos deparamos com a hipervalorização na inteligência dos seres que estão ao nosso lado, para o nosso conforto e para a nossa alegria. Eu estou falando dos nossos animais domésticos. Nós nos admiramos diante da inteligência do cachorro. Nos assustamos com a inteligência de um felino, de um gato, que convivem conosco, que nos dão alegria e nos surpreendem com o seu comportamento. Se esses animais nascem dentro das suas próprias funções, por que é que os nossos filhos nascerão disfuncionais e os filhos desses animais não? O que diferencia os nossos pequenos filhos dos pequenos filhos deles é que os filhos deles não têm acesso às tecnologias e não deformam a estrutura do seu cérebro primitivo. Cérebro este muito mais primitivo do que o nosso. Mas cérebro este que dentro do quadrante evolutivo da sua inteligência animal alcançarão o máximo. Enquanto os nossos filhos carregarão disfunções cognitivas e transtornos por estarem submetidos a processos que prejudicarão o próprio funcionamento da máquina cerebral. Temos preocupações com os obsessores em torno de nós? Claro que sim. E devemos manter essas preocupações. Mas também é necessário, meus caros amigos, estender o nosso olhar para a obsessão de encarnados para encarnados através de um olhar sério, analítico e de pesquisa. A obsessão pela transcomunicação através da instrumentação tecnológica está se fazendo presente a todo instante diante dos nossos olhos. Você já se perguntou que quem alimenta a máquina que você assiste, são espíritos humanos? E caso você não tenha percebido, ele está encarnado? A obsessão tecnológica se tornou uma doença, que poderíamos dizer, da mente, para a qual nós não estamos preparados. Comumente nós falamos sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Comumente falamos sobre a hipnose coletiva exercida na Alemanha por um homem que levou milhões de outros homens
a cometerem os maiores absurdos escritos na nossa história. Eu ouso dizer, com as devidas ressalvas, que nos dias atuais vivemos a mesma hipnose coletiva, com a diferença que, em vez de um homem, temos por trás várias empresas, vários líderes. Lentamente, nós poderíamos nos darmos conta de que a idiotia está tomando conta da humanidade. Bem lá no passado, bem no início da nossa história, um homem, preocupado com seu filho, que tinha a doença da idiotia, assim chamada na época, hoje não mais. Este homem preocupou-se em criar um manual para que o seu filho pudesse sobreviver após a sua morte e ser ativo na sociedade, saber se defender e também saber produzir a ética, a construção da ética. Nos dias de hoje, estamos esquecendo esses parâmetros. Outros sequer os conhecerão. A Grande Guerra atacou homens. Atacou etnias que consideravam inferiores, não merecedores de um olhar daquilo que está retornando com força nos tempos de hoje, que é a eugenia, levando-os para os campos de concentrações. Tanto os judeus, os negros, os homossexuais, hoje afetivos, as prostitutas, os ciganos, os pobres, os miseráveis. Campos de concentração, campos de extermínio. O que nós não percebemos é que o campo de concentração hoje está dentro da nossa casa. Os nossos chuveiros exalam o mesmo veneno que matava milhões nos campos de concentração. Apenas mata mais devagar quando nos banhamos. Mata deixando vivo, nos tornando sociedade de mortos-vivos, sociedade de zumbis. Um tremendo vazio existencial que existe a necessidade de nós nos identificarmos com a pureza irracional. Causar riso, causar escárnio da sociedade omissa dos seus compromissos. E nos deparamos com tanta liberdade e tanta libertinagem que o homem de hoje não sabe mais o que é ética, o que é moral. Nós gostamos de separar ética e moral, apesar de serem a mesma coisa. Uma pergunta que poderíamos fazer nessa altura é: o que são os direitos humanos? O que são os direitos civis? O que são os direitos de sociedades constituídas por países livres? O cárcere confortável, amigável, que dá o abraço da morte sem nós percebermos. É de fundamental importância nos preocuparmos com os desencarnados em nossa faixa habitável. A Terra, nosso planeta, nosso orbe, abriga duas populações muito próximas e uma terceira um pouco mais afastada. Homens encarnados e desencarnados, presos aos princípios materiais, arraigados. E uma terceira, com princípios morais e evolutivos. 3 populações. Poderíamos dizer 3 civilizações. Ou 3 tipos de habitantes, como quiserem. Aqui não importa muito a semântica. O que é que importa, então? O que é que nos permite descobrirmos o quanto precisamos aprender. É necessário cuidarmos das almas, os espíritos encarnados.
É necessário ensinar para que eles aprendam a fecharem os ouvidos e deixarem de serem obsidiados e de se auto-obsidiar para que o processo evolutivo, para que o planejamento de Jesus, para que a Terra seja regenerada. Como isso processa? Voltar ao caminho. E o Brasil, como uma promessa antiga de ser a terra do Evangelho, a pátria do Evangelho, ser o coração luminoso do mundo, precisa readquirir este bom senso. É preciso entender que não basta criticar sem ter fundamento para isso, sem ter conteúdo, sem ter riqueza intelectual, mental e, principalmente, moral, ética e espiritual. Esta mensagem pode surgir como um alerta. Pode ser uma mensagem para o crescimento da sua forma de pensar. Ela também pode ser uma mensagem para proteger a tua casa, para proteger o templo que você frequenta, proteger aqueles que procuram a palavra de Deus, aqueles que ali chegam. Porque se a sua mente é uma mente inepta, você não tem como proteger nem a si mesmo. É nós entendermos que o encarnado, nós, está se perdendo, saindo da sua rota, porque ele acredita numa ilusão criada para que o homem acredite-se plenamente satisfeito com aquilo que as empresas das tecnologias sociais possam oferecer. E com aquilo que as empresas farmacêuticas, para curar doenças que nem existem, mas que fazem parte do nosso dia a dia. De doenças fabricadas. Queridos irmãos e irmãs, transtornos não são doenças. Mas hoje temos uma superpopulação de transtornados. E os que nascerão mais disfuncionais ainda, devido à paralisação e à estagnação do processo evolutivo na capacidade do homem de pensar. É preciso cuidado. É preciso ficar atento. Quando essa máquina para, a civilização desaparece. Temos exemplos disso. Quando o exibicionismo de um eu narcisístico é superior ao conhecimento, a civilização também desaparece. Estamos vivendo as três coisas. É só olhar. É só ficar atento. Não há necessidade de bombas. Não há a necessidade de ondas nucleares. Não há. Porque já estamos encarcerados. Porque já estamos encarcerados em nossos centros de concentração. Nossos lares sendo bombardeados milhares e milhares de vezes por minutos de uma doença, de um veneno que nem percebemos. O vírus mortal da inépcia de pensar, associado à ganância desenfreada, que nos leva ao autocídio sem morrer, sem desencarnar. Jesus já nos disse: do que adianta ao homem conquistar todo o mundo e perder a sua alma? Advertiu Jesus lá atrás.